função do temperismo, aí se forma o solo, que Peter vai entrar com mais detalhes nessa questão, tá? Dando assim um enfoque também aqui ainda nesse artigo, lá na Lua foi encontrado 2 elementos químicos que produzem radiação. Um deles, urânio, o outro, tório, tá? Então foram 2 elementos, tá aqui na pesquisa, inclusive os 2 em parte por milhão. Então imagina, 1 miligrama para 1 metro cúbico. Oi? Não, mercúrio não teve nessa análise aqui. Inclusive o pai de Peter, ele foi o cientista que inclusive escreveu o artigo, que estava também no laboratório de uma das equipes, e ele desenvolveu só com o Apolo 11. Vocês podem estar se perguntando, e o Apolo 12? O Apolo 13 não teve. Houve uma dificuldade com relação à aeronave, e aí não conseguiu decolar. Já o 14, o 15, 16, 17 conseguiram. Aí dá para vir uma nova expedição em 2020. Aí o Peter vai falar mais sobre isso. Pois é, foi o nome dado à missão, assim como a aeronave. Você prestou atenção no vídeo? Qual é o nome da aeronave? Do Apolo 11? Saturno, foi logo no início. Saturno 5. Nomes que eles deram lá, tá? Para desenvolver as missões. É que na realidade, quando se encontra, porque tem uma determinada quantidade de amostra, aí aquela amostra toda não significa que ela toda vai ser analisada, mas parte dela sim. Aí coloca-se no equipamento e utiliza essa radioquímica com bombardeio lá dos nêutrons. Tem técnicas mais avançadas? Tem técnicas, por exemplo, difratômetro de raio-x. É uma técnica mais avançada que estão utilizando atualmente. Mas nessa época, o que foi utilizado foi a radioquímica. Foi o procedimento que o Reid Keyes utilizou lá quando ele fez a pesquisa com relação a esse solo. Agora, o interessante disso é saber que tipo de minerais tem lá. Aí a gente já tem um indicativo que tem ouro, que tem paládio, que tem irídio, que tem titânio. Aí, com relação à extração, a viabilidade de extração, é muito remota, Renato. É muito remota, porque lá o ambiente ele é muito hostil. O Peter vai detalhar mais, em função até das perguntas de alguns de vocês, mas que de repente, se alguns de vocês não tiverem contemplados com as respostas que vão ser colocadas na sequência, aí vocês podem perguntar também, que a gente desenvolve, tá? Então as perguntas ficam para depois. Peter? Ok. Então, o tipo de pedra que meu pai estudou era esse tipo de pedra que se chama brexia, que é um tipo de rocha que levou muitos impactos do espaço, né? Então, foi especificamente esse tipo de pedra que foi estudado, né? E na época deram essas pedras para meu pai para estudar lá na cidade de Chicago. E você pode ver os instrumentos antigos, né, que estão usando basicamente para contagem. Naquela época as máquinas eram muito grandes, né, para fazer a contagem de elementos como ouro, ou cobre, ou zinco, esse tipo de coisa. Qual tipo de brecha? É uma brecha aqui, né? Isso. Composição de várias rochas. Certo. Exatamente. Então tem essa composição variável, né? Exato. Estou tentando ver. Então, vou colocar o próximo slide.
que é a revista mesmo aqui. E você vê aqui, né, que antes não sabiam porque estava na Lua, né, mas agora tem essas colunas de repente, né, de contagem dos elementos diferentes, como falei, zinco, ouro e uma série de elementos no conteúdo da rocha. Então, meu pai eu queria saber o que era uma brexia, né, esse fenômeno aqui, porque não sabia exatamente o que era, só sabia que era o tipo de pedra que ele estudou. Ele recebeu na casa dele, ele estava alugando uma casa lá na América do Norte, num lugar que se chama Chicago, né? E que já é uma cidade grande, e assim ele não sabia onde esconder essas pedras, e de repente ele pensou num lugar seguro, e então ele colocou essas pedras da Lua por baixo da minha almofada, né? Então posso dizer que sou uma pessoa que dormiu na Lua. É uma onda, né? Então, sobre a brexia, ele me mandou essa mensagem pela manhã hoje, me explicando que é um debris, né, um fragmento do espaço produzido. Nossa! É de você ou de mim? Deve ser da minha. Temos algo sobre a Lua aí, e muito interessante. Você viu um pouco da técnica de extrair, né, essas coisas da Lua. Né? We're talking about. We've never been anywhere else on Earth, so we truly had no idea of what awaited us. And we didn't even know for some time after. Não tem vida na Lua, ele está dizendo. Armstrong, Aldrin, and their pilot Michael Collins splashed back down the Pacific Ocean. NASA made sure they didn't bring back any tiny hitchhikers with them. They were bathed in a solution of sodium hypochlorite and then quarantined for 21 days. The command module was sanitized, and the raft with all the cleanup supplies was intentionally sunk to the bottom of the ocean. But after extensive testing of the soil and rock samples the astronauts brought back, it turned out that there was no sign of life. The materials were totally inorganic, and at the time, it seemed like there was not even any water. Actually, though... Okay. So, I'll try and put this back. Vou tentar colocar ele de volta. Vamos ver. Ok, então. Então, uma mensagem foi mandada hoje, né? E às 7h30 da manhã, do outro lado da Terra, Austrália, né? E 50 anos atrás, a primeira mensagem do internet foi mandada no dia 29 de outubro de 1969, e foi a palavra LO, né? E era curto, eles não conseguiram, só conseguiram mandar as letras L e O nessa mensagem. Eles estavam querendo mandar a palavra login, né? Mas não conseguiram fazer isso, né? Então tem essa palavra LO, que foi a primeira mensagem mandada pela internet. E assim, também acontece que o artigo neutro, né, da língua espanhola, né? Então, na língua espanhola você pode falar no lo puedo creer, né? Que quer dizer basicamente não acredito. Vamos ver. E depois, então, mas sempre houve muito interesse na Lua,
normalmente nas culturas humanas a lua tem o significado de fertilidade. Na cultura inca maia tem um significado especial, onde a lua é a mulher que casa com a terra é o homem, né? E as pessoas que moram naqueles países são os filhos da lua e da terra. Mas na cultura da Austrália, a lua é um fenômeno masculino que deixa os ossos no chão no deserto. Então, para os aborígenes tem um significado mais de morte que da vida, né? Então, essas palavras eram as palavras de Neil Armstrong quando ele aterrissou na Lua. Ele falou assim: um passo pequeno para o homem e um passo gigante para a humanidade, né? Então, mas na gravação da coisa, ele quis dizer para um homem, né? Incluindo a palavra para um homem, é só que a gravação não gravou essa parte. Então essa parte caiu fora, né? Sim, também. Certo. Certo. Estou só com problemas de estar abrindo a internet agora. Então, vou tentar achar essas perguntas. Eu não estou conseguindo abrir a internet. Mas você precisa de plataforma ou dá para conversar isso? Tá precisando? Eu posso também tentar baixar aqui. Baixar as perguntas, sim. Você tem as perguntas lá? Você tem aqui? Sim, eu vou tentar abrir o internet, porque o problema é que agora não consigo abrir. O projeto do internet. Você tem as perguntas, né? Sim. É um vídeo. Sim, você tem as respostas, Sim. né? Ele pode abrir as respostas. Agora tudo em inglês. Sim. Sabe, né? Pronto.
Sim. Quer começar? Então, houve a pergunta por a Brenda Samara. Brenda Samara está aqui. Por que seria importante saber sobre a composição do solo lunar? Né? Então, vou tentar achar a resposta dessa pergunta. Vou tentar abrir meu internet aqui. Tá aí, Bíblia. Sim. Conseguiu localizar também as respostas. Tá aí. Certo. E ela fala que a Lua não... Ele fala que a Lua não tem solo, né? O que aconteceu foi que tem um material mais leve que se chama regolith, que é um tipo de material que tem pedaços quebrados de pedra. O solo é produzido durante a erosão desse material regolith. Pelas agências de água, ar e organismos, né? Então, é o processo que acontece na Terra, que tem esses materiais têm... Gente, quem se lembra que processo é esse, hein? Qual? Onde tem a interação da rocha que pode sofrer esse tipo de ação por essa característica. Pode... Água, ar e micro-organismos. Aí daí é que se forma o solo na Lua. Esse regolito aqui é um tipo de brécia, é uma composição, né, de rocha. Daí, em função do intemperismo do ar, da água e micro-organismos, aí vai soltando e aí vai formando o solo, vai agregando dessa brecha. Ok, então estou tentando achar essas respostas aqui. Quer dar continuidade, Peter? Sim. Algumas pessoas referem a esse regolith fininho, né, como solo, mas eu não acredito que isso é correto. Estávamos interessados no regolith da Lua porque poderia nos contar sobre a quantia derivada das pedras locais e quanto chegava do bombardeio por meteoritos, né, que chocaram com a superfície lunar, né. Também descobrimos a parte mais a composição mais comum daquele material feito de meteoritos. Pergunta de... Acho que é melhor eu abrir aqui para realmente poder ler, né, o que estou tentando dizer. Né? Muito melhor. Com relação à equipe multidisciplinar, tem esse carinho. Multidisciplinar. Essa segunda questão. E eu vou ver aqui, porque estou achando melhor colocar as respostas no meu computador para poder responder de verdade. Porque,
Ok. Uma pessoa que se chama Alice Carini, ela faz a pergunta: houve uma equipe multidisciplinar envolvido no estudo do solo lunar, né? E você é a Alice Carini? Não? Okay. Então, Alice Carini é da turma B. Turma B, né? Na realidade, eu mandei todas as questões e Peter fez um filtro nas questões que vocês trouxeram, foram 10. Lembra que eu falei? Mas na realidade eu coloquei 12 perguntas. Por exemplo, tem algumas questões que traz aqui. Maria Antônia de lá, né? Pedro Henrique de lá também, coincidentemente. Diogo de lá. Joel de lá. Eduardo Henrique. Mirella. Não significa que você não tiveram também a questão. Foi assim. A pergunta melhor elaborada foi a que Peter acabou. Sim. Não significa que você não tiveram, mas foi uma Cristiane, Haná, Mateus de Assis, Pedro Henrique Novo. Então foram as últimas perguntas, na realidade, deles. Sim. Mas que é uma curiosidade apresentar toda, né? Então vamos apresentar, vamos dar sequência na segunda. Foi uma sexta-feira de tarde e tive que fazer muito rápido, né? Para meu pai ter tempo para responder essas perguntas. Então, muitos tipos, tipo de cientista diferente trabalhou nessas amostras da Lua. Mas na realidade eles não trabalharam como se fosse uma equipe. E Maria Antônia faz essa pergunta: tem uma forma de usar o solo lunar para produção na agricultura? Né? E ele já respondeu que seria muito difícil. Precisamos do solo da terra, que sofre erosões por agência de água, ar e organismos, né? Tem uma forma de usar o solo lunar. Não, já passei. Isso aqui é Pedro Henrique. Melhor que não, eu estou achando muito melhor ler dessa forma. Mas você pode continuar aí para projetar lá, só para ele se acompanhando. Sim, o que eu vou fazer, sabe o que eu vou fazer? Vou copiar a tela. Pode ser. Então, estou estendendo os vídeos. E auditivo. Vou duplicando esses vídeos. Pronto aí. E a gente vai desse jeito a gente vai ultrapassar esses probleminhas técnicos. Peço desculpas, era para chegar aqui uma meia hora antes da aula para realmente. Então aqui, já foi vista a primeira questão, a segunda, a terceira com relação à parte da agricultura. Tem uma forma, ok, então Pedro Henrique nos faz a pergunta: entre os elementos químicos achados nas amostras lunares, digo amostra ou amostra, né? Amostra, né? O que foi muito surpreendente para você? Então, chegamos aqui. Uma das coisas que deu uma satisfação realmente era que podíamos descobrir a composição da contribuição extralunar do regolito, né? E isso resultou por ser meteorites, né? Carbonáceo, né? Que são que são mais primitivos, né, de todos os meteoritos, né? E eles têm a mesma composição como o sistema solar como um todo, né? E a Lua sofre algum tipo de metamorfose
Sim, faz mesmo. Quando um meteorito grande bate na superfície da Lua, né? Está viajando muito na sua velocidade, né? Chegando até 35 km por segundo, né? Que é uma coisa muito mais rápido que 35 km por hora, né? E causa um choque metamórfico, né? E vai ter também efeitos metamórficos nas profundidades da Lua, né? Então não é apenas na superfície, mas vai ser também por baixo da superfície, e é uma coisa invisível aos nossos olhos, né? Até agora, até aquela missão que vai sair em 2024. Estão dizendo que vai ser mesmo uma coisa mais interdisciplinar, né? E vai ser uma missão que tem que ver com a órbita da Terra também. Então vai ser a órbita, o órbito, né? Órbita da Terra integrada com essa estação que vai ficar na Lua, entendeu? Gente, olha, no caso aqui, ó, ele colocou lá o cientista e foi muito gentil, tá? Mas tem uma diferença entre a pergunta que o Hugo fez, metamorfismo, com que ele colocou aqui, ó, choques de metamorfismo, ele colocou entre aspas. Aí depois ele colocou aqui os efeitos metamórficos. Tem uma diferença nisso daí. Metamorfismo envolve vida. Como é só rocha, então são efeitos metamórficos. Dentro desses efeitos metamórficos, o que é que influencia? Quais são as variáveis que influenciam? Pressão e temperatura. Exatamente. Então, quais são os gases? Olha aí, gente. Silêncio. Ok. Quais são os gases predominantes na Lua? Quais gases, como argono, que são produzidos pela decomposição do potássio radioativo, que são levados pelo vento solar. Esse material que é emitido para o sistema solar pelo Sol. Como você sabe, o Sol é um motor nuclear enorme e tem um rio de partículas chegando dele, né? Chegando até nós, né? E isso não atinge a Terra porque temos um campo magnético, né? Que vai refletir ou defletir na realidade esse vento solar. Mas a Lua não tem isso, né? Por isso, nas minhas palavras, por isso a Lua ficaria um corpo morto permanentemente, como pensávamos os aborígenes da Austrália, né? E ao lado disso, nem Marte tem essa camada magnética, e é por isso que tem pouca água na superfície de Marte, né? Mas Marte tinha no passado um campo magnético e também tem muita água na Marte. Mas quando o campo magnético de Marte morreu, Marte também perdeu sua água. E qual seria, isso aqui é por Eduardo, Henrique e Mirella, qual seria a cratera maior na Lua, né? E temos a Polo Sul Aitken, chama-se, no Polo Sul da Lua mesmo, temos uma cratera de 2.500 km em diâmetro e tem uma profundidade de
13 quilômetros. E agora queremos saber sobre... Há alguma pergunta de vocês sobre tudo isso? Vocês, né, têm alguma curiosidade? Sim? Eles armazenaram essa luta para por exemplo, já que a tecnologia melhorou de lá até agora, ainda tem o solo armazenado para fazer? Se tem em algum lugar, se guardaram, tem várias histórias sobre isso, mas eles tomam muito cuidado guardando essas pedras, porque são pedras extremamente valiosas, né? Mas de fato, um rapaz, acho que foi 10 anos atrás, um rapaz trabalhando dentro de NASA, ele queria... Ele começou a sair como uma menina, né? E trabalhando na NASA também, né? NASA sendo a organização espacial dos Estados Unidos, que gasta muito dinheiro, não chega a 1% do orçamento total dos Estados Unidos, mas gasta muito dinheiro nos programas para o espaço. E esse rapaz queria dar uma boa impressão, então ele roubou as pedras da Lua para dar para sua namorada, né? E ele teve que ir para a cadeia, né, por causa disso, né? Então, tem uma outra história assim, mas não sei se você tem para contar. É uma história mais quente do que isso, digamos. Qual seria a temperatura da Lua? A temperatura na superfície da Lua varia de 127 Celsius, né? No positivo, né? Agora a água vai ferver aos 100 graus, né? E 127 graus é muito quente, né? Mas vai cair para menos 173, né? No caso, talvez fosse o lado escuro da Lua em termos do posicionamento do Sol. Ok, então temos Hannah Lima aqui. No solo lunar, tem alguma coisa que pode beneficiar nosso planeta em relação aos assuntos do meio ambiente? A Lua é um lugar bastante hostil. As lições de estudar é que teríamos que procurar cuidar do nosso planeta muito melhor do que fazemos, né? Qual foi o processo de analisar o solo? Uma variedade muito grande de métodos foram usados, né, para estudar essas pedras, né? E assim, tínhamos máquinas assim, principalmente desse tamanho, né? Tinha armários que eram os computadores, né? E num minutinho vou mostrar como eram os computadores da Lua. Acho que vou pular para isso agora. Eu acho que porque estou no mesmo método já faz uns 20 minutos, não isso? Então vou voltar para meu... Você vai tentar o que no vestibular? Humanas, exatas. Humanas, eu tenho certeza que é de humanas. Aí eu penso muito em relações internacionais. Então, área de comunicação que eu gosto. Tenho aqui também como navegar no foguete, nesse foguete de Apollo 11, né? Quando fazer relações E para vocês vou colocar esse vídeo aqui só para variar, né? Vamos pular para ele. Meio ambiente, você pode fazer sociologia, se especializar em ambiente. Pode fazer arquitetura e urbanismo, se especializar em ambiente. Eu quero alguma coisa que use uma técnica, porque eu sou apaixonada.
vou lhes mostrar uma parte dos computadores aqui. Ele já está mostrando aí. Esses aqui são os bits do computador. Ele está olhando numa lente e estudando o computador que foi para a Lua, que é extremamente interessante, né? Então, tinha camadas e camadas desses, né? No foguete que foi para a Lua. E esse fenômeno foi costurado, né? Um fenômeno, e empregaram até muitas mulheres para fazer isso, né? E também entre essas mulheres tinha umas mentes brilhantes também, né? E uma dessas mulheres tem o crédito de até ter salvado, né? Os astronautas de uma tragédia. So you see that screen? These are wires that go down to these boards right here, right? On each node, you have an iron ring. E vocês sabem que um computador faz 1, 0, 1, 0. É o processo de computação, né? Então, eles colocaram um campo magnético sobre cada um desses aqui. Você vê aqui. E um campo magnético especial da corrente elétrica passando por tudo, né? Fazia desse nódulo, né? Se chama nódulo, né? Fazia o número 1 ou o número 0, né? Desse nódulo. Qualificação 0101. 01, sim. Sim, igual que computação, né? And depending on how the iron ring is magnetized, it's a 1 or a 0. É um 1 ou um 0, né? Vou tentar achar outra versão disso aqui. Porque eu tenho... 69, Peter, qual foi a capacidade do computador utilizado para lá? A capacidade ou a memória... tinha um tipo de memória costurada que foi por toda a máquina, mas a memória RAM era de 14 kilobytes, né? E hoje em dia esse telefone, por exemplo, acho que tem 1 gigabyte ou tem alguns telefones assim que tem 4 gigabytes, né? Então, para a Lua, ele levar um computador com 14 kilobytes. Só 14 kilobytes. Kilobytes, aí chega para 1 mega, depois chega para 1 giga, mas ele consome 14 kilobytes. Para gerar imagens. É para aquele percurso que você... né? Então, tinha que calcular o que ia acontecer, né, na trajetória, né, e também tinha um computador de reserva lá para, né, sair do campo no caso de uma emergência, né. E esse computador, um computador que para nós já parece primitivo, entre aspas, né. Aqui vou... Sim. Já que na amostra do Sol da Lua tinha alguns elementos químicos, é possível algum PC para a Lua extrair o elemento químico? Meu pai outro dia me falou, porque temos que custear todas essas coisas, né? E é possível sim extrair, mas no caso de ouro não vai valer a pena, nunca. Mas tem certo, ele mencionou 2 elementos, não foi? Vanádio e titânio. E titânio também. São 2 elementos que têm certa abundância. Talvez fossem mais fáceis de achar, né?
tem uma... E vou tocar uma coisa aqui, mas não sei se vocês vão conseguir ver isso ou não. Tá, vamos reproduzir e aqui eu espero que umas palavras saiam na língua portuguesa para vocês acompanharem tudo, tá certo? Dá para ver alguma coisa? So the thing you can actually do here is pick up the phone and call one of your friends and have them call their friend, and before you know it, you're in a parking lot receiving a Saturn V memory module from a guy you just met, and he just trusts that you're going to give it back. This is 14 kilobytes of data, which is really interesting because the same day I got this, I have Linus Sebastian from Linus Tech Tips here. We were installing a server that was over 100 terabytes. Now, millions of people look to Linus to understand more about modern computing hardware. So I thought a really cool thing to do is stop what we were doing with the server and take a closer look at this memory module and how it works. Let's sit back and watch a modern computer nerd learn about the cutting-edge technology from the 1960s. Now, Destin, let's go get to another day. Have you ever seen a Saturn V? Do you know what a Saturn V is? My daily life literally revolves around this thing. That's the Saturn V. Oh, there it is. Hello. In the 60s, they had just started building digital computers. And I'm going to show you the computer companies doing. It was going to be a bit of a terrifying experience having, like, the equivalent of very large bombs strapped to your butt. So this is the crane for the Saturn V. You look up right here. This is the instrumentation ring. And so they have computers on here. This right here is the launch vehicle digital computer. That is it. This right here is my memory module. Ok. Então eu vou chegar rapidinho a uns pontos a mais. Vou seguir. Então, eu primeiro passo na Lua, né? E a gravação, a gravação de Neil Armstrong fez toda a humanidade ouvir um erro gramatical, né? Que ele teria repetido um passo grande para a humanidade e um passo grande para a humanidade, quando era para dizer um passo grande para um homem e um passo gigante para a humanidade, né? Que é o que, mas por causa da gravação não saiu bem na transmissão por rádio, né? Que chegava da Lua. Mas o resultado foi positivo e conseguiram. Nem todas essas operações eram bem sucedidas. No Apollo 1, três homens foram queimados, né, no oxigênio do cabine, né? E depois nos navios especiais mais recentes houve o desastre do Challenger, né, onde a borracha do foguete falhou por uma temperatura muito baixa, né, na Terra, e essa borracha onde tem o exausto do foguete, né, causou uma mistura, quebrou e causou uma mistura de gases, né, e houve uma professora entre as 7 pessoas que morreram naquele acidente,
né? E houve o caso também do Discovery, né? Que chegava na Terra e os tijolos, né? Desse navio espacial tinha zircônia, né? Como escudos, né? Mas mesmo assim, mesmo sendo um material muito duro, muito resistente, né? Um desses pratos saiu, né? E causando uma desintegração, né? No meio na sua chegada sobre Texas, né? Então aqui ele teria falado um passo pequeno para o homem, né? Mas Apolo 11 espelha uma imagem positiva para as possibilidades tecnológicas da humanidade. E aqui então eu ia começar a comparar essa situação de risco, né, com a situação do meio ambiente no Brasil, que vemos que, sobretudo ultimamente, o meio ambiente no Brasil está sofrendo bastante. E esse texto que coloquei, né, um primeiro princípio da sustentabilidade seria a ativação do cidadão, o que implica a redução da fome e da pobreza, reduzir consumo até se atingir níveis razoáveis de reposição. Temos muito, como você vê nessa imagem aqui, temos muito lixo no mar, né? E esse plástico fica quebrado, misturado com organismos, com a areia da praia e tudo, né? E precisamos uma orientação da justiça social na direção da sustentabilidade. E aqui temos uma cronologia dos passos tomados, né, por cidadãos para reparando junto à justiça, né, um caso semelhante ao problema da Brumadinho e também aquele outro que era Mariana, né? Então aqui são os passos que tomaram com a prefeitura, né? Ok, então, e basicamente eu queria comparar. Posso prestar seu celular, por favor? Incrível que 14 kilobytes, né, de memória no negócio que levou, né, e o tempo inteiro, né, o pessoal fica se perguntando se chegarmos à Lua, né, porque o homem não pode reparar isso, porque não podemos ser super-humanos e super-hermanos, né? Como Neil Armstrong, né? E sobretudo quando temos um mecanismo tão poderoso, né? Milhas e milhas de vezes mais poderoso que o foguete, que foi um navio espacial que foi para a Lua, e também com milhas e milhas de vezes mais memória e a capacidade de filmar quantos peixes existem no lugar, pode filmar o crânio. Eu conheço uma pessoa que filma nas cirurgias, só usa o celular dele para filmar antes de mapear toda uma cirurgia complexa, né? Também mapear os fogos, né? Os incêndios na floresta,
mapear quantos animais temos de uma espécie prestes a ficar extinta. Então, basicamente, isso foi a comparação que eu queria fazer hoje e agradeço a tolerância e a atenção.